Conselhos de autoajuda nos cercam por todos os lados, e são mais de 15 mil livros sobre o tema por ano. São sim conselhos sem fim, porém nem todos os conselhos são de fato para serem seguidos à risca. Alguns deles, inclusive, se você seguir à risca, ele pode até ser perigoso, se você praticar ele com muita frequência. Eu vou te mostrar aqui 5 conselhos de vida que eu dou graças a Deus por não ter seguido à risca. O primeiro conselho que eu não segui à risca pode até parecer estranho para você, é o conselho de ser autêntico. Mas não me entenda errado, eu acho sim que a gente tem que ser mais a gente mesmo. Mas se a gente seguir ao pé da letra, se a gente seguir à risca, provavelmente a gente para de evoluir na vida. Para facilitar, eu vou até te trazer um exemplo bem prático. É um amigo que eu tenho há muito tempo que tinha muito problema de socialização. Só dele ver um grupo reunido, ele já começava a tremer, com medo de ter que interagir com aquelas pessoas. E aí ele começou a ler diversos livros de técnicas para interagir, para não ficar nervoso na hora de interagir com as pessoas, e a frequentar alguns grupos que ajudavam a se desinibir e incentivavam um pouco mais essa interação social. Deu para captar o que eu estou te falando? Se ele continuasse sendo autêntico, sendo ele mesmo, ele não ia buscar isso. Ele ia continuar sendo aquela pessoa que não socializava. Mas essa busca desenfreada transformou ele completamente. Hoje ele adora interagir, hoje ele se enfia em qualquer roda de conversa, ele tem assunto para qualquer público e ele é muito mais feliz. Se ele tivesse seguido o conselho seja você mesmo, ele estaria preso naquele passado lá, sem interação com aversão às pessoas. Tenha cuidado com esse conselho do seja você mesmo para não levar ao extremo e perder oportunidades da vida. Buscar evolução, como você está buscando nesse vídeo aqui agora, muitas vezes implica em abrir mão da zona do conforto. E isso pode ser ótimo para você. Segundo conselho para não seguir à risca. Basta a gente ter qualquer tipo de problema na vida que vai surgir um ombro amigo. Sempre a gente vai ter aquelas pessoas que são sim do bem do nosso lado, que tentam nos acalmar naquele momento de nervoso, de tristeza. E sempre chega o conselho que a gente também não deve seguir. O tempo vai curar. As coisas vão se resolver. Não fique esperando só o tempo curar. E se você entende um pouco sobre hábitos, você sabe que eles ficam mais fáceis ou difíceis de serem quebrados de acordo com o tempo que você tem com aquele tal hábito. Se você começar a fumar por uma semana e decidir desistir, vai ser fácil. Vai ser facinho porque o seu corpo ainda não acostumou com nicotina, alcatrão, você ainda não se viciou. Mas tenta falar com alguém que já fuma há 10 anos para entender quantas vezes ele decidiu parar, quais foram as dificuldades, por que ele não conseguiu. Eu tenho até uma tia aqui, bem mais velha, de 70 e poucos anos, que começou a fumar na adolescência. Hoje, ela prefere morrer do que parar de fumar. E isso vai valer para qualquer hábito na sua vida, para os bons e para os ruins. Uma pessoa que corre todos os dias há 10 anos, ela vai achar muito estranho acordar amanhã e não correr. Isso vale para qualquer hábito que esteja no nosso subconsciente. Pode ser escovar o dente, pode ser tomar banho, pode ser o que for. O que eu estou querendo falar para você é, você não vai emagrecer só porque vai num nutricionista, nem ser mais inteligente por ter bons professores. Os profissionais podem sim te ajudar no caminho aí do que você busca, mas ninguém está aqui para te salvar. Ninguém está aqui para fazer por você. É você que tem que fazer por você. As pessoas que são mais bem-sucedidas, elas não ficam sentadas esperando o tempo curar, esperando a vida retomar. Não, elas agem, elas seguem em frente, mesmo nos momentos mais difíceis. Quantos grandes atletas você viu jogar no dia seguinte que os pais deles morreram? Quantos vocês viram que perdeu o nascimento do filho porque tinha um jogo importante? E eu não estou falando aqui que você não tem direito ao luto, que você não pode ver o nascimento do seu filho. Muito pelo contrário, eu acho que você tem sim que fazer um sacrifício do lado profissional para ter esses momentos pessoais. O luto é importante, o nascimento de um filho é importantíssimo, mas você não pode parar e ver a vida passar. Eu estou feliz de não ter ficado esperando. Se eu tivesse ficado esperando enquanto eu estava na faculdade e não tinha renda e não tinha horário para trabalhar, eu não tenho ideia do que teria sido de mim. Eu não tenho ideia de onde estaria a minha dívida, onde estariam as coisas. Eu simplesmente me mexi. Eu simplesmente falei, cara, eu preciso gerar renda, eu tenho pouco tempo, o que eu posso fazer? Cozinhar para vender? Eu fui vender trufa, eu fui vender bijuteria, eu dei aula de matemática, eu fui fazer o que dava para fazer. Eu não fiquei esperando passar a faculdade para ver no que ia dar. Eu usei aquele incômodo, aquela coisa que me pegou, que estava me paralisando, para fazer por mim aquilo que ninguém mais faria. Eu coloquei a minha vida para andar. O mais provável é que enquanto você senta e espera o tempo curar, você já poderia ter resolvido o problema. Então não fique esperando o tempo curar. Faça agora mesmo. Terceiro conselho. Esse a gente cresce ouvindo. Siga o seu coração. Até soa bonito, a paixão é sim algo legal. Mas seguir esse conselho à risca vai fazer você ficar mal.
porque você é simplesmente incapaz de seguir ele 24/7. Não dá para seguir ele o dia inteiro, não dá para seguir ele todos os dias. A sua paixão, ela simplesmente cresce e muda conforme você evolui. E aos poucos, ela simplesmente pode começar até a desaparecer. Alguns dizem que você pode e deve trabalhar com o que ama. E aqui eu tomo a liberdade de contar a história de um outro conhecido. Esse é conhecido, esse não é amigo. É alguém com quem interagia no início da carreira. Esse amigo adorava empreendedorismo. Ele era fissurado no tema, ele lia livro toda semana, ele participava de diversos eventos. Ele foi vivendo tanto isso, tanto evento de negócio, que ele começou a ter tanto conhecimento que uma hora ele virou palestrante nos eventos. E eu mesmo vi ele palestrar muitas vezes, e o cara é bom, o cara fala bem. E de uma hora para outra ele simplesmente desapareceu dos eventos. Nunca mais encontrei ele. Fui encontrar ele fora de evento 2 anos depois. E aí eu perguntei, o que aconteceu? Você sumiu dos eventos, não tá mais palestrando? Ele falou que ele ficou esgotado, que aquilo era tudo muito intenso para ele, consumia muita energia e que ele tinha decidido voltar para o mundo corporativo, onde ele conseguia trabalhar 8 horas e depois se desligar totalmente do que fazia no dia a dia. Ele continuava lendo e gostando do assunto, mas ele só não queria mais fazer aquilo como meio de vida. Ele usava o conhecimento para evoluir profissionalmente na carreira e não mais para empreender. Eu gosto até de trazer um outro ditado para ilustrar isso aqui. Trabalhe com o que ama e passe a odiar o que amava. Eu acho que o certo na nossa vida é curtir o processo e não fazer o que a gente curte. Se você aprender a curtir o processo como um todo, desde o aprendizado até o resultado final, aí você vai conseguir ser feliz. Não dá para você ser um artista do rock se você só quiser ter um álbum famoso e fazer show. Você tem que amar a jornada inteira. Ensaio, aprendizado, composição, melodia, erro, show, tudo. Você tem que curtir tudo mesmo. Não se trata mais de fazer o que ama, e sim de se amar o que se faz. Aprenda a curtir a jornada da sua vida, pessoal e profissional. O esquema é você ir se ajustando para curtir o processo como um todo. Como tudo que é novo na vida, leva tempo até a gente gostar. E se você está curtindo esse vídeo, já esmaga o botão curtir aí para dar uma força e se inscreve no canal que eu vou te ajudar a evoluir todos os dias. Mas agora vamos para o 4º conselho de vida que a gente tem que tomar cuidado. A prática leva à perfeição. Malcolm Gladwell até escreveu um livro chamado Outliers, que é um best-seller, e o conceito mais famoso desse livro é a regra das 10.000 horas. Malcolm afirma que se você praticar algo por 10.000 horas, você chegará perto da perfeição do que você estiver fazendo. Pode ser para ser um guitarrista, um jogador de xadrez, um pintor, o que você quiser, qualquer coisa. Após 10.000 horas, você vai ser um especialista no assunto. E isso faz todo sentido. E todos devemos sim praticar para nos tornarmos especialistas em algo. Mas o buraco é um pouquinho mais embaixo. O que as pessoas acabam deixando de lado nesse processo é que grande parte do que Malcolm ensina é que não basta apenas praticar 10.000 horas de qualquer forma. E esse pequeno detalhe muda tudo. Você tem que praticar deliberadamente. Você tem que saber o que você está praticando, para que você está fazendo aquilo, onde você quer chegar. E aqui eu vou te dar um exemplo meu. Eu já tentei tocar violão diversas vezes. E eu te aviso, eu sou péssimo nisso. Eu tentei muitas e muitas vezes, mas o violão não me pegou. Eu não curti o processo, eu não curti tentar fazer nota musical, acorde. Não curti, não tenho ritmo. Mas por outro lado, eu sou louco por cozinha. Não sou chefe, não sou cozinheiro profissional, não vivo disso. Mas eu não consigo desistir de uma receita até que ela dê certo. Até que eu come e fale, pô, essa valeu a pena, essa funcionou. Isso acontece porque quando se trata de cozinhar, eu tenho paixão por ir no detalhe. Eu pratiquei muitas horas, muitas mesmo, eu não sei nem te falar quantas, sovando massa até acertar o ponto para fazer um pão e para fazer uma pizza. E sim, se você não entende, o ponto é diferente para pão e para pizza. Você consegue entender a diferença da prática que eu tive no violão e no pão? No violão, eu não curti o processo, não deu certo, não funcionou para mim. Eu desisti. Eu podia tentar tocar todos os dias, 1 hora por dia, e eu não ia chegar em lugar nenhum. Com a comida foi diferente, cozinhando foi diferente. Você tem que conseguir praticar o detalhe, até acertar. E não é só sentar lá e fazer de qualquer jeito. Tem que buscar evoluir. Evoluir num detalhe técnico, nos mínimos detalhes do que você precisa realmente no processo. Vou trazer um outro exemplo que é referente à nossa saúde. Ir para academia todos os dias não vai fazer de você um especialista, mesmo depois de 10.000 dias na academia. Vai fazer com que você faça bem para sua saúde. Mas você não virou um personal, porque você não estudou fisiologia do exercício. Mas se você quiser virar um especialista de fato, aí você tem que consumir outros conteúdos além do teu tempo na academia.
Você tem que chegar em casa e ver vídeos sobre nutrição, sobre fisiologia do exercício, sobre a anatomia do corpo humano, macronutrientes e tudo mais que envolve todo aquele processo. É que aí sim você vira um especialista. As 10.000 horas podem te tornar um especialista se você for no detalhe, se você entender a fundo. Agora o quinto conselho de vida, e eu salvei o melhor para o final. Eu sei que você e toda a nossa sociedade é doida com isso, e é normal. Por um lado a gente vê festa em iate, modelo no Instagram ostentando riqueza, e isso é comemorado nessa cultura pop que a gente vive hoje aí das redes sociais. Mas lá do outro lado, a gente tem o popular, o dinheiro não compra felicidade, o dinheiro não cresce em árvores. E eu sei que isso é muito clichê. Eu mesmo cresci e vi muita briga na minha família por conta do dinheiro. É muito difícil ver isso, é muito ruim. Se você conseguisse ver como era o meu passado, meus pais trabalhavam, meus pais suavam sangue trabalhando pra caramba. Mas o dinheiro era escasso, faltava dinheiro pra tudo. A gente vivia de altos e baixos, meus pais eram comerciantes, tinha época que tinha bastante coisa, mas tinha época que a gente praticamente passava fome. Ainda na minha adolescência, eu percebi que essa história de o dinheiro não compra felicidade é uma tremenda besteira, é história pra boi dormir. É dizer que o dinheiro não compra tudo, o dinheiro não é tudo, beleza, eu acho que a gente tem que focar nos nossos valores, personalidade, famílias, amigos, as coisas que realmente importam. Mas aqui vai outra coisa que eu aprendi ao longo do tempo. O dinheiro resolve muita coisa, principalmente problemas financeiros. O dinheiro não compra felicidade, mas ele consegue fazer com que você não entre em depressão afundado em dívidas. E ele pode te levar a fazer passeios e conhecer lugares maravilhosos que vão satisfazer seu corpo e alma. O meu maior objetivo na busca do dinheiro foi dar uma vida mais digna na velhice dos meus pais, fazer com que eles não passassem mais vontade, além de fazer com que eu e minha família, esposa, filhos, não passemos pela mesma situação que meus pais passaram. De lá pra cá eu conheci dezenas de países, eu tenho um bom carro, uma boa casa, eu não sou um bilionário, mas a parte financeira deixou de ser um problema para mim. E eu falo para você com conhecimento de causa. O dinheiro pode sim te ajudar na busca pela felicidade. Ele não é tudo, mas ele ajuda sim. Eu sei que o assunto finanças pode parecer assustador para muitos, principalmente se você tem uma vida parecida com a que eu tinha na minha juventude, onde você tem problemas financeiros todos os dias. Parece que é um bicho de 7 cabeças conseguir ganhar dinheiro e aprender educação financeira. Mas dá para começar de forma muito simples, lendo o livro simples sobre como lidar com finanças ou até assistindo esse outro vídeo que eu tenho aqui no canal. Nesse vídeo eu te dou um passo a passo de como mudar a sua vida financeira para sempre. E ele é um ótimo ponto de partida. Eu espero que ele seja capaz de ajudar você a mudar de vida, como eu mudei a minha. E mais uma vez, se você ainda não está inscrito no Força Interior, se inscreve. Eu tô aqui para mudar a sua vida. Eu vou ajudar você a chegar no lugar que você jamais imaginou. Um grande abraço e até o próximo vídeo.